12 razões por que eu deixei de ser pré-tribulacionista, porque eu mudei de visão. Eu sempre fui, quando fui estudar teologia, minha vida inteira eu fui pré-tribulacionista. E por que eu virei pós-tribulacionista? Eu posso comentar com vocês com muito amor, com muito carinho, né? Respeitando as visões, sem querer ser dono da verdade, do viés teológico. Vocês sabem que eu não tenho esse perfil, mas eu posso passar para vocês o que eu acredito, o que foi que eu li, o que foi que eu vi que mudou a minha concepção. Por que eu, Rafael, me tornei pós-tribulacionista? Primeiro, Mateus 24, 44, o ladrão que arromba a casa, que assalta a casa, pega as pessoas que não estão vigilantes. Então, o ladrão pega de surpresa os que não estão preparados, os que não são vigilantes. Assim como faz uma referência às virgens sábias e as virgens que são imprudentes, as que estão com azeite, as que estão sem azeite. Então, o noivo vem, você está com azeite ou você está sem azeite? Beleza? As que estão sem azeite é porque, inclusive, foram comprar porque tinham a marca da besta. É por isso que elas foram comprar. As que estavam com a lamparina cheia de azeite, o Espírito Santo preservou a vida delas e elas estavam atentas à vinda do noivo. Ok, gente? Mas as que estavam vazias, a gente pode conectar que saíram para comprar azeite, porque o noivo está vindo, saíram para comprar. Por quê? Por que saíram para comprar? Porque tinham a marca da besta, podiam comprar do sistema mundial. É só uma conexão. Mas o texto de Mateus 24, 44 não está dizendo que o Senhor Jesus vem em secreto como ladrão, mas o texto fala do ladrão que pega as pessoas de surpresa porque não estão preparadas. Outra coisa interessante também está em Apocalipse 1:7, faz essa conexão. Não tem a ver com ser tirado em secreto. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Paulo deixa claro para a gente ali que a igreja verá o surgimento do anticristo, que inclusive a igreja é retirada da terra depois do anticristo, do surgimento do anticristo no final da grande tribulação. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Ele fala sobre essas coisas, irmãos. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Ou seja, não fiquem com medo, não fiquem ansiosos, não fiquem abalados. Quer por profecia, por palavra, quer por supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que daquele dia, gente? Que daquele dia é esse? Antes do dia do Senhor, antes da vinda do Senhor, que não tem um evento em 2 etapas. Eu não vejo esse padrão na Bíblia. Desculpe, eu não consigo ver. O Senhor não tem 2 noivas, ele só tem uma noiva. É só a sua igreja, é uma noiva. E não são 2 eventos, é um evento, todo olho o verá. A Bíblia diz especificamente. Mas vamos lá, olha. Sobre o dia do Senhor ter chegado, não deixe que ninguém vos engane. Ele diz assim, ó, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o enganador, é o mentiroso, tá bom? É o pequeno chifre, é o líder do 4º reino, como diz Daniel. Mas enfim, olha aqui, ó. Antes daquele dia virá a apostasia, a primeira coisa. E então será revelado o homem do pecado, o anticristo. O filho da perdição, o anticristo. Este se opõe e se exalta de tudo o que se chama a Deus objeto de adoração. Ou seja, preste atenção no que Paulo está falando, não tem nenhum mistério aqui, gente. Antes do Senhor voltar, preste atenção, antes daquele dia, Paulo está falando da volta de Jesus. Que ninguém vos engane sobre a volta de Jesus. Ninguém vos engane. Quer por profecia, quer dizendo que eu estou aí ou não, que eu disse ou não. Ninguém vos engane. Eu já falei isso antes e vou falar de novo. Isso é Paulo. E ele diz, antes daquele dia, o que tem que acontecer? Antes de ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição, quem é este? O anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Gente, se opõe a tudo o que é chamado Deus, é objeto de adoração, significa que tem adoração, significa que tem culto, significa que tem igreja, significa que tem adoração. Se não tem adoração, se a igreja não está aqui, não tem o Espírito Santo na terra, como que tem culto? Como que tem adoração? A igreja está aqui. Terceiro, Jesus não dividiu a sua volta em 2 eventos. É uma vinda em 2 eventos, como alguns irmãos gostam de falar. Gente, eu estou falando com muito amor, com muito carinho, não tenho intenção de refutar ninguém. São só as minhas ideias e porque eu me tornei pós-tribulacionista, porque eu acredito que nós passaremos pela tribulação. Tá? Mateus 24, versículo 29, que somente
depois da grande tribulação, Jesus volta. Diz assim, Mateus 24, versículo 29, diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos de uma outra extremidade do céu. Haverá a grande tribulação, e depois da grande tribulação, o Senhor aparecerá, e todo olho o verá, as nações vão ficar perplexas diante desse fato. O arrebatamento da igreja será depois de 7 anos da tribulação. Jesus disse isso, inclusive, em Marcos, capítulo 13. Sexta razão rápida. Em Apocalipse diz que quando o Filho do Homem vier nas nuvens, os montes serão aplainados, que é, inclusive, uma profecia de duplo cumprimento, fazendo referência à profecia de Isaías. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 até o versículo 20. Ou seja, quando Jesus voltar, a Bíblia diz em Apocalipse 16, 17 ao 20, que será um evento que o mundo inteiro será abalado. As nações serão abaladas, as forças da natureza serão abaladas, conforme foi profetizado por Isaías, falando dos reinos que serão aplainados, né? João Batista falava muito sobre isso. Sétimo ponto, no quinto selo, os santos, ou seja, os salvos, que foram mortos durante a grande tribulação, vão ser recebidos. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, você consegue ler isso. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Vocês me pediram e eu estou dando para vocês aqui porque eu me tornei pós-tribulacionista. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Estes clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Os mártires estão falando isso. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dado que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando eles abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidos dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se, em cavernas e entre as rochas das montanhas e gritavam nas montanhas as rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então estes que foram feridos, são os mártires, vieram da grande tribulação. Inclusive, vão estar com aqueles que foram martirizados no decorrer da história. A igreja sempre foi uma igreja de martírios, de líderes que lutam contra o sistema maligno. Na saída do Egito, nas muralhas de Jericó, na igreja primitiva. Sempre. Sodoma e Gomorra. Na saída, na tirada de Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás, sinalizando que ela aceitou o sistema mundial, fazendo a conexão com a marca da besta. Então, aqueles que morrerão com esse mundo é porque aceitaram o sistema dele. Então, a mulher de Ló olha para trás. Lembra dos anjos? 2 anjos resgatando a família de Ló? Então, ali, Deus privou a família de Ló, tirou a família de Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, fazendo uma conexão com a grande tribulação da igreja, que será guardada na grande tribulação. Ok. Muitas pessoas dizem assim, né, Rafael, mas a Bíblia diz que o Senhor vai guardar aqueles que ama. O Senhor vai guardá-los naquele dia. Gente, guardar, essa palavra guardar ou tirar daquele dia, acabou sendo utilizado no século XIX para o século XX, como se a igreja fosse tirada da terra. E não é. Ali é guardar. O Senhor vai guardar a sua igreja, assim como guardou os seus apóstolos. Muitos deles perderam a vida, mas na grande tribulação, muitos vão perder a vida. A grande tribulação vai ser muito dura? Vai. Vai ser muito difícil? Vai. Mas onde na história,
a igreja, o povo de Deus não foi um povo de tribulações. João escreve, João, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele fala que ele está saudando os irmãos de tribulação. Os apóstolos eram de tribulações. Os primeiros crentes eram de tribulações. Os primeiros escritores e teólogos da igreja, todos eram pós-tribulacionistas. Não acreditavam que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, porque esse é um pensamento formalmente, né, organizado e divulgado no século XIX para o século XX. E a gente pega aí os comentários da Bíblia de Scofield e outros que comentavam que a igreja seria retirada da grande tribulação, que, na verdade, a volta de Jesus é um evento em 2 etapas, e não é. Jesus orou em João capítulo 17, se vocês lembrarem da oração de Jesus em João 17, Jesus não pede para que os seus discípulos sejam tirados do mundo. E Jesus ora dizendo, Pai, eu peço que não tire-os do mundo, não livre-os, não tire-os da tribulação, mas que livre-os do mal. E é isso que vai acontecer. Semelhante do que aconteceu na saída do Egito. Lembrando, essa é a minha visão. Resumão geral, porque eu acredito que a igreja passará pela tribulação. Em toda a história, Deus mostrou que o seu povo foi provado, separado, refinado como ouro, venceu os cativeiros, cercos, provações, tribulações, e o Pai sempre deixou claro seus padrões em sua palavra. O Pai, nosso Pai Celestial, é um Deus de padrões, ele deixa os padrões na sua palavra. E Paulo nos diz, importa que passemos por muitas tribulações. Romanos 5:3, Paulo fala que justamente a tribulação produz paciência, gera experiência, a experiência gera esperança. Existem muitos outros textos, eu deixo para a meditação de vocês aí, Mateus 24:29, 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 12, 1 João 2, 18 ao 22, 1 João 4, 3. Enfim, dos primeiros escritores da igreja, os primeiros teólogos, que são conhecidos pais da igreja, assim como muitos irmãos pegam esses pontos que eu passei para vocês e acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. E eu acredito que a igreja passará também pela tribulação e a grande tribulação. Não acredito que será arrebatada nem no meio, será na última trombeta. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, Apocalipse 13, versículo 7, estou dando para vocês as razões pelas quais eu me tornei pós-tribulacionista, e não sou mais pré-tribulacionista. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, diz assim, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem? O dragão. Vou repetir. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, diz que o dragão vai receber poder para guerrear contra os santos. Ué, mas se os santos foram arrebatados secretamente, antes do anticristo se manifestar, como que o dragão vai lutar contra eles? Então, é mais uma razão. Então foi dada autoridade para lutar contra quem? Contra os santos. Que santos são esses? A igreja. Os salvos, os que creem em Cristo, que não receberam a marca da besta, que inclusive o versículo 8 vai falar para a gente aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 13, faz uma outra referência para a gente de uma incontável multidão. Olha, a incontável multidão que veio da grande tribulação e receberam novas vestes e são recebidos com honra diante de Deus e do Cordeiro, fazendo uma conexão ao Apocalipse também, né? O outro texto para a gente. São os que suportaram a fome, a sede e privações durante a grande tribulação por causa do sistema mundial e a marca da besta. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. O que diz Apocalipse 7, versículo 13? Então, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário, aquele que está sentado no trono, blá, 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 blá. Ok. Estes vieram da grande tribulação. Ok. Estes que vão estar aí lutando contra o sistema mundial. Marcos capítulo 13, versículo 19, diz que os escolhidos estarão na grande tribulação. Marcos, se você puder, abre aí comigo, vai acompanhando. Marcos capítulo 13, versículo 19. Leiam comigo, por favor. Eu falo com muito carinho, com muito amor, não quero refutar ninguém, tá bom, pessoal? Lembrando isso sempre. Porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, que dias? Os dias da tribulação, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou.
Então ele abrevia o período da tribulação por causa dos eleitos. Por quê? Mas se os eleitos foram arrebatados antes, por que ele vai abreviar os dias se os eleitos não estarão na tribulação? Não tem lógica. A ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja de Cristo acontecerá na última trombeta. É também, a Bíblia é específica nisso. E eu acredito que a igreja passará também pela tribulação e a grande tribulação. Não acredito que será arrebatada nem no meio. Será na última trombeta. Será um único evento e todo olho o verá. O meu respeito a todos que acreditam diferente, tá? Mas essas são as minhas ideias, são os meus estudos, né? Eu tenho uma visão de que há um padrão. O nosso pai é... Você sabia que Deus é um Deus de padrão, né? Ó, aqui na sua orelha tem um padrão, que é o mesmo padrão da folha. Um estatístico, um matemático, não lembro agora, um economista, que chama Fibonacci. Fibonacci. Quem faz operação de mercado financeiro sabe do que eu estou falando. As curvas, as linhas de Fibonacci. Sabe disso? Fibonacci foi um padrão. Se percebeu um padrão em tudo que existe no mundo, na natureza, no ser humano. A distância das coisas tem um padrão. Aqui dentro da orelha tem um padrão, que é o mesmo padrão que tem na folha, na copa de uma folha. É um padrão. Nosso Deus é um Deus de padrão. O código genético do ser humano, né? CGAT, não é isso? Citosina, guanina e mais outros lá. É Yud-He-Vav-He, Yahvé, que é a assinatura do nosso Criador no nosso DNA. Quando eles fizeram o genoma humano, eles perceberam isso. Então, manhã, tarde e noite, a Trindade está presente. Está aí. Nosso Deus é um Deus de padrão, harmonia, melodia e ritmo. Altura, largura e profundidade, sólido, líquido e gasoso. Você olha para o tabernáculo e você vê Jesus o tempo inteiro. Você olha para a tomada de Jericó e você vê ali a igreja, você vê a igreja, os apóstolos, a tribulação e a entrada na terra prometida, quer dizer, a volta do Senhor na tomada de Jericó. Você olha para o sacrifício instituído, o sangue sendo aspergido no santíssimo lugar. Você percebe uma conexão, tem tudo. O nosso Pai ele é maravilhoso, ele deixou padrões para a gente. Então, quando eu olho para esses padrões, quando eu percebo o que a própria Bíblia diz, o que Paulo diz, assim, diante dos nossos olhos, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, Jesus disse que a igreja passaria por isso, passaria pela tribulação. Mas o mais importante é que ele estará conosco, assim como foi na saída de Sodoma e Gomorra, assim como foi na saída do Egito, assim como foi na derrubada de Jericó. Porque na derrubada de Jericó, tem ali, para tomar Jericó, primeiro encerra um maná. O pão do céu corta. Por quê? Porque ele subiu. Porque enquanto Jesus está aqui, o pão está conosco. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Antes de cair a muralha de Jericó, a referência do Apocalipse está lá. Está lá na tomada de Jericó. Antes deles entrarem em Jericó, das muralhas caírem, o maná cessa. O pão foi cortado, o pão que desceu do céu foi cortado, porque ele subiu, assim como Daniel fazia referência que o Messias seria cortado, não se veria mais. Ou seja, ele morreu, pagou pelos nossos pecados, nos comprou a nossa salvação por todo aquele que crê, foi para o Pai e ele vai voltar. E será um evento que todo olho verá, e ele virá com toda a sua glória e seu exército celestial, e não vai ser em secreto. Ele foi humilhado, ele foi ultrajado, foi envergonhado, mas agora ele vem para que as nações vejam realmente que ele é Yeshua ben Davi, não é mais Yeshua ben Yosef, né? Não é mais Jesus, filho de José, o homem de sofrimento. Agora ele vem como um guerreiro, né? Essa Yeshua ben Yosef, né? Jesus, filho de José, Yeshua ben Davi, é só para fazer uma referência como guerreiro. Ele vem aí para tomar posse do que é dele, do que ele conquistou por herança, né? São as minhas ideias, são as minhas interpretações. Se você é pré-tribulacionista, tá na bênção, o canal tem a visão de acrescentar na vida de prés e de pós, mas como me pediram, tá aí, tá? Que o Eterno abençoe cada um de vocês, sendo pré ou sendo pós. O mais importante é anuncie para o mundo, grite para o mundo, seja luz para o mundo, seja sal para o mundo, fortaleça-se no Senhor, não se abale por medo, por notícia ruim, né? E não se afobe com notícia boa, mantenha-se na mesma pegada. Tem um amigo meu que ele fala assim, ó, eu estou numa maturidade com Deus tão grande que eu não arrego na subida e não me afobo na descida. Sabe o que ele está falando? Ele está falando, eu já tenho maturidade para olhar para o que está acontecendo no mundo e manter a minha fé estável
naquele que prometeu e é fiel. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.